Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, a live de hoje, que certamente, tendo algumas interrupções do que a gente tinha desejo de falar, mas por certas consequências, né, que tem havido, então vem nos interromper, a dizer aquilo que precisava o mundo deste momento ouvir, mas a gente vê que a situação não nos permite. Mas eu quero ler aqui, para a base de hoje, em São Mateus, no capítulo 10, no verso 26, até o 33. Porque muitas pessoas, às vezes olhando pelo grau de vida que tem, a situação, a altura que acham que se encontra, e acham na liberdade de dizer o que quiser e tocar para frente, né? Porque escondendo do homem, o homem não tendo poder de adivinhação, ele fica quase que dá para acreditar que realmente vai passar no teste. Mas não é assim, viu? Não é assim. Para quem já não crê em Deus, né? Isso aí, existe muitos que não creem. Para muitos as coisas vêm do acaso, existe do nada. Então, para esses, até que o jeito que ele se considera fica parecendo que vai dar tudo certo, né? Ninguém vai saber. Eu falei só para tal pessoa. Eu fiz e ninguém viu. Por questão que eu fiz escondido é porque ele é menos informado. Ele não tem uma cadência de procurar de onde está chegando o mal para ele, certo? Ou se alguém pode te fazer o mal no futuro. Então, mas indo dando tudo certo, para ele está certo. Chega a ponto até de dizer que Deus não existe, porque que aparentemente ele não está precisando de Deus. O Deus dele tem sido, como eu tenho dito, o dinheiro, posição social. Com o dinheiro ele até que aconteça alguma coisa, ele realmente parece não precisar de mais nada. Parece que com dinheiro dá para resolver tudo, né? Mas é porque não fizeram uma pesquisa nos acontecimentos. Porque quantas pessoas que estão nesse pensamento que nem de Deus precisam, o mal chega na casa dele e desmancha aquela teoria que o dinheiro faz tudo, o dinheiro é tudo, vai ser desmanchado. Verso 26. Portanto, não os temais. Temais o quê? As condições de administrações do dia a dia. Adianta ficar com medo que alguém com mais poder aqui na Terra em termos de
de grau de crescimento aqui, situações financeiras, ou até mesmo de estudo, adianta nós ter medo deles se eles nos arrastam a tribunais, como diz a Bíblia, certo? E tem condições financeiras para se defender? Não adianta, né? Não tem mais. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Vamos colocar como fosse Deus falando nesse linguajar que vou usar. Não tenha medo dessa classe, porque tudo que eles estão fazendo, pensando estar escondido dos outros, ou mesmo que de Deus, algum deles fala por ditado e outros nem acreditam, simplesmente assim. Vocês fiquem tranquilos, é o que diz o versículo, porque não tem nada oculto que não venha a ser reconhecido. Repete aqui, o revelado for reconhecido. Um dia esse escondedor das coisas, para poder se dar bem, vai ficar às claras. Já está, né? As pessoas que têm menos condições dentro da evolução, de crescimento, de leis, ele já está vendo, já. O menos conhecedor já está vendo as claras. Só com ênfase. Não pode falar, né? Mas que ele está vendo, ele está vendo. E aqui não falou que ele ia poder falar do versículo. Falou que não ia ficar escondido. Seria revelado. Verso 27. O que vos digo a escuras, o que eu estou falando para vocês, é Jesus falando. O que eu estou falando para vocês parece que é de difícil entendimento. Está escuro. Eu estou dizendo das escuras. Certo? Porque até ele era perseguido por dizer a verdade. Então ele usou essa palavra. Eu estou dizendo para vocês as escuras, de uma maneira que vocês vão ter que ser revelados, porque eu não estou podendo passar. E nem vou vir para passar as claras. Porque vendo não vejo e ouvindo não ouve. Tem algo que eu vim trazer espiritual, não é carnal. Que eu chego na porta de um boteco, estou usando as minhas palavras, e vou abrindo a minha boca e berrando ali. Ele até proibiu, até cultos nas praças, que incomoda as viúvas. Ele referiu as viúvas, porque geralmente as viúvas têm os seus problemas, mas referindo nela mesmo as outras classes, os enfermos, que não é obrigado a estar escutando certas coisas. Digo as escuras, o que eu estou dizendo a vocês, dizei-o a plena luz, que alguns recebem e ficam no escuro. Mas se vocês levar a sério, vocês vão ter claridade para entendimento. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos irados. Tem pessoas, tem alguém que vai dizer as coisas para vocês, e alguns usam até dizer o seguinte: mas você não conta para ninguém não, viu? É segredo. Por isso que eu referi, está falando aos ouvidos. Baixinho para que outros não ouçam, né? Mas não, vocês vão poder passar isso até às claras, porque você agora, mesmo sendo pedido segredo, você sabe da história. Viu? 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, que é a vida.
mata a pessoa, mas ele permanece vivo. Porque o que vive no corpo não é a carne. A carne em pó tornará. É o espírito. Então, não fique com medo não, porque isso você vai ver acontecendo sempre. Alguém matando o outro por dinheiro. Alguém matando por coisas tão simples que parece a vida não valer 20 centavos. É sobre isso que ele está falando. Não, mas não tenha medo não. Sabe por quê? Vou usar minhas palavras. Porque depois será cobrado deles. Todo mal que te fizer vai ser vingado. Quando Deus diz, minha é a vingança. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, não esse inferno criativo aí, que eu falo e repito, para que não fique difícil de entender. A morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, ele está falando, temei antes a esse que mata o direito da pessoa e lança tanto a alma como o corpo no inferno. No inferno de vida e situações onde o dinheiro, as falsidades ideológicas não vai funcionar. Temei esse. E esse que eu estou referindo é Deus, porque Ele não vai deixar de graça. Não adianta ficar nessa ilusão. 29. Não se vende 2 pardais por um as? Pardais. Passarinho, né? Que no nosso país até incomoda nas casas. Mas Deus cuida deles. E tem eles sempre diante dele, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Até os pássaros, amigo ouvinte, são cuidados por Deus. Por isso que a Bíblia diz que o ímpio nem dos seus animais tem dó. Certo? Mas Deus tem. Deus tem conta com todos os seres que criou. E por ser um Deus correto, né, suas leis são justas, ele sabe que onde a vida é ele, que a vida é Deus, e nos pardais não é porque é um pardal que não tem a essência divina. E diz que para cair um pardal daquele tem que haver o consentimento dele, um passarinho. Imagine alguém que acha que Deus não é nada, e nem existe. E que se não se meter na vida dele é um favor. Imagine a situação de um elemento desse. Se Deus tem que consentir para que um pardal venha perecer. Imagina, um pardal que é um simples pássaro. Imagina o homem que Deus fez a sua imagem e semelhança. O tamanho da dívida, da brincadeira que muitos estão fazendo. E o verso 30. E quanto a vós outros, a qualquer de vocês, até os cabelos todos da cabeça estão contados. É brincadeira? Ele não falou. Deus sabe quantos fio de cabelo tem na cabeça do Zezinho. Não. Todos vós, todo o povo da terra, Deus sabe a quantidade de fios de cabelos que tem na cabeça dessa pessoa. Dá para brincar com esse Deus? Dá para fazer farofas, no termo rústico de dizer,
com o rosto de Deus? Tá certo que a maioria não crê nesse livro. Pisoteiam. Foi escrito por mão de homens. Para esses até que dá para ir fazendo brincadeira, né? Com Deus. Mas está aqui o aviso. Você tem noção quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Pois Deus tem. E não só da sua cabeça. Da cabeça de todos quantos estão na terra. Vai vendo o tamanho da brincadeira que alguém possa tentar fazer com Deus, viu? Para depois não, na hora que estiver no leito de dor, no fio, como dizia meu pai, no fim da picada, não ficar gritando por ele, porque ele disse que não vai responder, certo? Embora tem pessoas que dizem que pode berrar que ele responde. Não é verdade, porque ele já está avisando, ele está exigindo respeito. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas não estão respeitando. Parte das pessoas, é claro. Portanto, todo aquele que me confessar diante do homem, que falar acerca de mim, diante do homem, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas falar o que dele diante do homem? Ele dizia, em verdade, eu vos digo. Falar a verdade. Porque está escrito que o mentiroso é filho de Satanás, filho do diabo. Ele não tem filho. Mas adotando, passa a ser filho. E é como eu tenho dito, pode ter esperança quem é filho do diabo, de receber alguma coisa de Deus? Pois então faça alguma coisa, para que não aconteça o que o próprio Cristo disse, as minhas ovelhas ninguém as tira da minha mão, mas eu a mesma as dou. Vou usar minhas palavras. Começar a achar que é o bom da paçoca e começar a brincar com o meu Pai, Deus. E disse mais, se pecar contra mim, eu perdoo. Eu vim aqui para isso. Mas enquanto eu estava aqui, porque agora, depois que mataram, aí agora a coisa virou o lado. Ele diz, se pecar contra mim eu perdoo, mas se pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse que está no capítulo 15 de São João, não terá perdão nem aqui e nem no outro mundo. Estão brincando, né? O 33 e o último aqui que eu vou ler. Mas aquele que me negar... Negar como? Você conhece Jesus? Não, não conheço. Não, não é isso não. Ele veio trazer leis. Leis de Deus a serem cumpridas. Não cumprindo, negou. Não precisa nem falar o nome dele, já negou. Porque ele veio impor, opor um novo testamento, uma nova lei. E se ele veio trazer custando-lhe a vida, é porque teria que ser cumprido. Certo? Então, não cumprindo, negou. Me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Quer dizer, brinca com a minha cara e eu te mostrarei depois no futuro, ou dias depois ainda aqui, quem realmente sou eu. Porque eu não vim trazer paz na terra,
Eu vim trazer espada. Ou seja, pondo na revelação, eu não vim fazer confusão aqui não. Mas é vocês que vai fazer a confusão. Vocês vão usar como se usa a espada numa guerra. Um contra o outro. É isso que essas palavras que eu tenho dito, ele dizia, vai provocar aqui na terra. Porque até então, vocês faziam as escondidas e ficavam escondidos. Mas agora eu vos digo que não há nada que vai ficar oculto que não venha a ser revelado. Uma pessoa vai liderando a sua vida, liderando, pondo a culpa tudo em cima de você e depois precisa de você para subir a escada. A hora que eu chego lá em cima, ele não quer mais saber quem é você. Aí alguém ainda diz que eu estou falando contra a lei, né? Tentando me barrar, né? Tentando não, de hora que ele quiser barrar, ele barra, né? Mas o que é que eu posso falar então? Eu vou ter que dizer que Jesus é um mentiroso, Deus é um canalha? É assim que eu tenho que falar? Ou eu tenho que falar que se não seguir as leis igual para todos, pelo menos dizem, eu estou falando das coisas que estão sendo aplicadas erradas. E assim mesmo não estou querendo mudar nada, eu não tenho condições de mudar. E qual o mal que eu tenho cometido? Mas uma coisa, enquanto eu puder falar, eu vou falar. O erro para mim continua sendo erro, até que me provem o contrário. E o bem para mim continua sendo bem porque eu não sou idiota. Eu sei quando é bem e quando é mal. E todos sabem disso. Quem que não sabe o porquê que o mundo virou dessa maneira? Todos sabem. Só não quer se cederem para recuperarem. Mas saber, sabe. E a própria Bíblia, esse livro que poucos acreditam, ou alguém tenta bagunçá-la, está dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está dentro do quadro da punição, né? Mas, infelizmente, né, chegou a perturbar a mente até dos discípulos, quando disse, mestre, são poucos os que se salvam. Essa pergunta aí foi porque eles fez uma análise. Se eu fosse fazer essa pergunta para Jesus agora, eu faria a mesma. Eu aumentaria um pouquinho, eu dizia, mestre, nessa bagunça, nessa covardia, nessa falsidade, num montão de covardes, vai salvar muita gente no meio desse pepino todo? Eu ia fazer também essa pergunta que eles fizeram. Naquele tempo, eles viam a situação dos fariseus e escribas perseguindo Jesus, e ele olhava falsidades de muitas pessoas, eles olhavam, e chegou a essa conclusão, vamos fazer uma pergunta a Cristo. O Senhor veio para salvar, mas salvar quem? Só a perseguição de um contra o outro, matando os outros, cobrando altos impostos, vendendo os filhos como escravos. Tem alguém ainda para ser salvo no meio disso? Vou acrescentar minhas palavras, como se eu fosse um deles. Será que compensa, mestre? Será que é viável fazer um tão grande bem
Quer dizer, o senhor pode perder até a vida com isso? Para salvar quem? Quem está usando estratégia para acabar com o seu irmão? Quem está mandando detonar a vida dos outros, mestre? O senhor ainda vai tirar algum no meio de milhões? Será que tem? Eles chegaram a essa situação. Eles só não expressaram como eu estou fazendo agora. Porque se fosse agora, eu faria essa mesma pergunta, só que com esse aumento. Porque hoje se encontra pior do que aquele tempo. Hoje, se Jesus chegasse em certas festas mundanas que tem por aí, cheia de palavrões, onde não tem acesso do Espírito perfeito enviado por Deus, nem entrar. Veja essa situação, se não está pior. Mas, amigo ouvinte, eu ainda tenho um pouco de felicidade enquanto me deixarem falar. Claro que tem muita coisa que aprofundaria o conhecimento, certo? Mas já estou privado de dizer. Mas eu vou continuar falando, pelo menos as mais importantes para você. E dizer ao mundo onde estiver me ouvindo, que a pior decisão do homem é peitar a Deus. Era melhor não haver nascido, diz a própria Escritura. É melhor que um elemento que toma essa decisão nem tivesse nascido. Isso eu vou continuar dizendo. E você continua acompanhando esses que estão fazendo a desgraça desse mundo? Onde eles vão chegar? Cada um deles. Ele nunca poderia esquecer que o caixão dele pode ser de alta qualidade e preço, mas que a aparência do outro mais barato é a mesma. E sepultado de menos algum que passou a queimar. Que, né, tem uma palavra aqui que eu poderia dizer, mas não vou dizer, que senão vão tentar me pegar. Entendeu? Só que uma coisa eu digo para vocês que estão tentando acabar com a minha vida. Eu paro, não porque estou obedecendo a cretinagem, não. Eu paro porque eu não tenho força capaz de peitá-los, certo? Mas também não vou me aderir a isso, não. Que eu não sou louco. Eu sei muito bem do que eu estou falando. E também não sou tão idiota assim como pensam, viu? Vocês fazem o que vocês quiserem, vocês são livres para fazer, certo? Agora eu não sou livre para fazer o que eu preciso fazer. Aí vocês são, né? Vocês são dono da cocada, né? Vocês passam e não são julgados, vocês passam e não têm que pagar por nada. E eu piso na bola para ver o que vocês têm condições de fazer comigo. Não há força contra a resistência, meu irmão. Viu? Mas eu vou medir as minhas palavras, como me avisaram. Você falou coisa que não podia. Quer dizer, mesmo sendo verdade, mas não pode. Você tem que falar mentira. Você tem que apoiar quem está acabando com o mundo e desafiando Deus. Mas eu não posso fazer isso, meu amigo. Pelo amor de Deus. Senhor, meu Deus. O Senhor sabe o porquê que eu falo assim. O meu interesse único é que as coisas possam deixar de ser como está sendo
e mudar para o bem aquele que pratica o mal. Esse é o meu interesse. E peço ao Senhor que, aos seus enviados visitarem as casas das pessoas, que os levem as revelações e a sabedoria e a paciência para suportar o que está subjugando. O peso que está nas costas deles e eles sem poder gritar, sem poder falar nada, porque senão vão ser condenados. De certa forma, estão sendo escravos da situação, Senhor. Meu Deus, nós agradecemos o Senhor e os vossos trabalhadores, os anjos do Senhor, acima de todas as coisas. Agradecido pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.